Beleza, pessoal, vamos que vamos. Tava falando então de metrificação, né, e que isso é usado em músicas e tal. Um exemplo que eu dou aqui, primeiro, é do Seu Jorge, burguesinha, né? Olha lá, vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte, vai zoar na pista. Percebam, nós temos a mesma posição da sílaba tônica nas últimas palavras, que são paroxítonos, certo? Isso não foi à toa, isso foi pensado, isso foi planejado. Olha lá, em toda música nós temos isso. Isso só muda no refrão. Olha lá, e ficam oxítonos. Só no filé tem o que quer, no croissant, suquinho de maçã. Beleza? Foi pensado, tá? Por isso que a música é tão agradável, além da voz maravilhosa do seu Jorge, que eu sei que se assemelha muito à minha, né? A pessoa fica até confusa aí. Em relação à Anitta, que eu comentei na parte um, ó, prepara que agora é hora do show das poderosas que descem, rebolam. É a mesma posição da sílaba tônica, por isso que tem ritmo, ok? Agora, o melhor exemplo, não desmerecendo nenhum artista, claro, mas o melhor exemplo que eu tenho para dar, com certeza, é a música Construção do Chico Buarque. Essa música é um fenômeno, né? E o compositor também, fantástico. Resumidamente, tá? A música Construção fala de um operário, que um peão de obra, né, como se fala no popular, que vai trabalhar em um sábado e não se sabe por que ele cai do alto de um prédio, morre e as pessoas ainda reclamam. Cruel, né? Acompanha, ó. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Perceba, todas as últimas palavras são proparoxítonas. Isso é muito curioso porque a palavra proparoxítona, por ter uma sílaba tônica e duas átonas, ela nos dá uma certa ideia de lentidão, né? Última, sábado. Além disso, a palavra ela se arrasta, né? A vida do operário também muitas vezes se arrasta naquela mesmice. E mais, a palavra proparoxítona ela nos passa uma ideia de queda, príncipe, máximo, porque tem uma tônica e duas átonas. E na história o operário cai. Não bastasse isso da genialidade do Chico Buarque de Holanda, ele vai trocando as últimas palavras e tudo continua fazendo sentido. Acompanha. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Então, até aqui ele não mudou as palavras, tá? As mudanças vêm agora. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado, era passo tímido, por exemplo. Subiu a construção como se fosse sólida, era como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. Caramba, o próximo aqui, a morrer? E tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado. Maravilhosa essa imagem, né? Sábado é um dia tranquilo, agradável. E se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Terrível isso, né? Eu sempre trabalho com as minhas turmas a seguinte ideia. Imagine que você está indo para a praia, está um engarrafamento danado, e aí você reclama, pô, o que que houve aí e tal? Aí fala assim, ah, pô, aquele rapaz ali, ó, ele ia ser assaltado, ele saiu correndo e tal, foi atropelado e morreu na hora. Aí alguém fala assim, poxa vida, logo hoje? Caramba, logo hoje que eu queria ir para a praia. Então o cara acabou de morrer, né? E alguém está reclamando porque está atrasadinho para curtir a praia. Infelizmente o ser humano também é capaz de muita coisa ruim, né? Mas claro, vamos focar nas coisas boas que nós humanos podemos fazer, né? E um pelo outro principalmente. Pois bem, morreu na contramão atrapalhando o público. Agora as palavras vão ser trocadas de novo e tudo continua fazendo sentido. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar quatro paredes flácidas,
Sentou para descansar como se fosse um pássaro e flutuou no ar como se fosse um príncipe e se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Então essa música, repito, é muito boa para falarmos sobre metrificação, ok? Eu até achei na internet uma brincadeira aí, né? Um jornal colocou uma notícia. É a notícia de verdade, tá? Chico Buarque compra baguete, né, pão, para o lanche da tarde. O cantor e compositor desfilou de bermuda, camiseta e chinelos pelas ruas do Leblon, zona sul do Rio. Olha a notícia, né? Enfim. Aí o pessoal brincando. Comprou sua baguete como se fosse a última, entrou na padaria como se fosse a única e andou na fila do pão com seu passo tímido. Andou pelo Leblon como se fosse máquina. Por aí vai. Obviamente, para você entender a piada, tem que conhecer essa música do Chiquito, beleza? Vamos lá. Continuando com características do parnasianismo, pessoal. Vocabulário culto, ou seja, as palavras são de difícil entendimento. Referência à antiguidade clássica e à mitologia grega, né? Tem muito da mitologia nos poemas parnasianos. Coloquei algumas referências aí. Por exemplo, Palas Atena, ou Minerva, deusa da sabedoria e deusa também da estratégia da guerra, tá? Botei imagem referente a Afrodite, né, ou Vênus, deusa da beleza, e seu filho Cupido, ou Eros, deus do amor. Aí Apolo, né, que é o deus que traz a carruagem, que traz o sol, não é isso? Daí se falar, o corpo apolíneo, quer dizer que o homem é muito bonito, por exemplo, tá? Novamente Minerva, ou Palas, essa deusa da sabedoria, o símbolo da UFRJ, por exemplo, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a coruja, para muitos, é o símbolo da sabedoria devido à cultura grega maravilhosa. Esse aí, Poseidon, né, ou Netuno, ou Poseidon, como falava o professor da UERJ, meu professor querido, deus dos mares, você sabe bem, e parece que é o pai do Percy Jackson, né? Hefesto, que é o ferreiro dos deuses, que ele é um deus deformado, né, muito feio, ele é o ferreiro, ele manda muito bem ali, no trabalho dele, né? E aí, Zeus, ou Zeus, do God of War, o deus máximo do Olimpo. Novamente aí o Netuno. Coloquei alguns deuses aí para vocês olharem. Ártemis ou Diana, deusa da caça. Hermes ou Mercúrio é um deus ligado à comunicação, né? Mensageiro dos deuses. Heracles é um semideus, né? Ou Hércules, filho de Zeus, como mortal, se eu não me engano. Está até aí atrás o leão de Nemeia, né? Que é o primeiro dos 12 trabalhos de Hércules. Aliás, leiam Monteiro Lobato, viu? E lá na coleção do sítio, os 2 últimos são os 12 trabalhos de Hércules. Mas vamos lá. Mais características do parnasianismo. Enjambemã ou cavalgamento. O que é isso? Muito simples. É quando um verso continua no verso de baixo. Tá? Vou mostrar isso aqui em alguns exemplos. Analogias, quer dizer, comparações do autodescrever a outras formas de arte. Ou seja, o parnasiano a todo momento estava falando sobre arte. Tá? Esse era o principal assunto parnasiano, ou quase que exclusivo, na verdade. Metalinguagem, ou seja, quando o poema parnasiano fala sobre fazer poemas. Inversões sintáticas, só para o poema ficar mais complicado. Então, por exemplo, qual é a nossa ordem direta? Sujeito e predicado, não é isso? O sujeito, verbo, complemento. Eles invertiam isso, trocavam isso. Descritivismo. O poema parnasiano é muito descritivo, repito, descrevendo um vaso grego, um vaso chinês, uma estátua. Contenção emocional. Dificilmente você vê emoção em um poema parnasiano, tá? É exceção, quando você percebe isso. Afastamento de questões políticas, sociais, religiosas. Então, nada disso interessava aos autores parnasianos. Por isso, inclusive, depois eles vão ser chamados aí de alienados, não é? Uma poesia que fazia uma poesia vazia, uma poesia que não se preocupava com a realidade. Eles vão ser duramente criticados pelos modernistas. E aqui vamos aos principais autores na parte 3 e última parte do nosso vídeo, beleza? Tá comprando porcaria de segunda mão.